Eu sou Vanessa Tuleski, especialista em astrologia do Personare. E o tema de hoje é a retrogradação do planeta Marte em 2020. O que a gente pode esperar, quais são os cuidados, os conselhos. Esse vídeo vai ser dividido em duas partes. A primeira eu vou falar do sentido geral da retrogradação. E na segunda parte, como é que vai ser este fenômeno para cada um dos 12 ascendentes. Primeiro, a retrogradação de Marte começa no dia 9 de setembro e vai até 13 de novembro, portanto, 2 meses. O planeta Marte fica retrógrado uma vez a cada 2 anos. A última vez foi em 2018 e a próxima vai ser agora, em 2020, e depois em 2022. Em 2018, Marte ficou retrógrado de 26 de junho a 27 de setembro. Ou melhor, agosto. Por que eu estou citando essa data, esse período? Para que você tente lembrar de alguma coisa dessa fase e isso pode servir de lição para a fase que a gente vai entrar agora. Tente se lembrar o que você estava vivenciando ali. Eu sei que é difícil, mas pode ser que seja algo que faça acender na tua cabeça o significado que a gente vai vivenciar agora. E o que é a retrogradação de um planeta? É um fenômeno aparente de o planeta estar indo para trás. Isso não está acontecendo de fato, mas parece que está acontecendo. É como se o planeta estivesse mais lento e de fato está. Isso gera implicações astrológicas. É como se a função do planeta ficasse um pouco diferenciada e eu diria até debilitada. E quais são os significados gerais de Marte? Marte rege ação, começo, empreendimento, força, assertividade e agressividade. E tudo isso vai ficar um tanto quanto mexido durante a retrogradação. Eu vou explicar em detalhes como é que isso vai funcionar. Primeiro, Marte tem a ver com começos, com lançamentos. E essa fase não é o melhor momento para os grandes lançamentos, porque não tem tanto gás, não tem tanta energia. Não é o momento ainda de lançar, é o momento de planejar. Porém, relançamentos talvez combinem com essa fase, porque o voltar, o refazer já é uma coisa de Marte, tá? Mas aquilo que for lançado aqui talvez tenha que ter ajustes, mudanças, tá? E não vai estar na sua melhor forma. Bom, isso nos remete a uma coisa muito comum que a gente quer fazer durante a retrogradação de Marte, que não é a melhor, que é obra. Se possível, evite obras nessa fase. Porém, se elas forem emergenciais, necessárias, eu tenho 3 conselhos. 1. Indicação. 2. Pega uma pessoa com experiência. 3. Pega uma pessoa responsável de confiança. Por que eu estou dando esses 3 conselhos? Porque pode ser que seja necessário rever a obra. Obras com Marte retrógrado são custosas e talvez tenham que ser revistas. E se você pegar um profissional inexperiente, isso praticamente vai ser uma certeza. Então é muito importante nessa fase que as nossas ações sejam mais cuidadosas e planejadas em tudo, não somente em obras. E aí a gente vai para um outro capítulo importante, que são as cirurgias. Se possível, a gente deve evitar cirurgias nessa fase, porque alguma coisa pode não correr 100% bem, ou na cirurgia, ou no pós-operatório. Por exemplo, uma simples, entre aspas, lipoaspiração que não é tão simples assim. Às vezes, por exemplo, a pessoa faz aquele esforço, a cirurgia é ótima, mas a pessoa pode voltar a engordar depois, porque ela não se cuidou, não observou. É uma coisa que pode acontecer durante o Marte retrógrado, dentre outras coisas, tá? Mas, se a cirurgia for emergencial, aí é outra história, a gente não vai dizer para não fazer. Mas vale os mesmos conselhos que a gente deu em relação a obras. Pegue pessoas com indicação, pessoas com experiência e pessoas com seriedade. Isso pode fazer muita diferença nas cirurgias. O que mais que a gente tem em relação ao Marte retrógrado? É um período com um aumento de agressividade. Isso pode não ser imediato, mas lembre-se que o fenômeno
vai acontecer por 2 meses. Então é uma fase que a gente tem que ter muito mais cuidado para a gente não entrar em situações de tensão e desentendimento. A gente tem que ter muito mais cuidado aqui com o território do outro, com o que a gente faz, digamos assim, com a outra pessoa, como a gente se porta, o que a gente fala, como é que a gente age, porque se a gente de alguma maneira não tiver tato, existe uma possibilidade aqui muito grande de desavença e de grandes brigas nessa fase. Isso pode acontecer também em termos internacionais, entre países, é realmente um momento bastante tenso. Então, cerque-se de cuidado aqui na sua diplomacia, evite ações com pessoas com quem você sabe que pode ter algum tipo de tensão. Eu diria que diplomacia vai fazer muita diferença nessa fase. É um período que a gente pode rever as nossas ações, rever os nossos projetos, e a gente vai ter também uma particularidade desse ano, que é o fato de Marte estar retrógrado e em aspectos tensos. Bom, eu vou começar com um aspecto que já vem desde o dia 15 de agosto, que é o Marte em quadratura com Saturno. Marte vai quadrar Saturno até o dia 9 de outubro. E a gente já conhece essa energia e ela vai continuar aqui na retrogradação. O que o Marte com Saturno traz? Traz muito impedimento. As ações não são imediatas, tudo dá muito trabalho com Marte com Saturno. A gente fica mais cansado, tem mais responsabilidade, como se a gente tivesse mais encargo. Então a gente vai precisar sim de muita resistência, resiliência até o dia 9 de outubro, tá bom? Se possível, quando você puder, descanse e não pegue mais responsabilidades do que você pode cuidar, porque já vai ser um período com um certo desafio. Uma outra coisa que a gente vai ter durante a retrogradação é o Marte em quadratura com Plutão. Vai de 29 de outubro até 18 de novembro. Nessa fase podem emergir crises, tensões, paranoias. Sabe aquela musiquinha? Tan, 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 tan. Parece que ela aparece nessa fase. A gente se sente mais ameaçado, seja por algo real ou imaginário. Por exemplo, uma vez uma cliente minha teve um site dela invadido com Marte com Plutão. É algo real que está acontecendo e é algo que causa tensão até a pessoa resolver o problema, né? Com hacker, enfim. Então, um dos conselhos com Marte com Plutão é tomar muito mais cuidado com situação de risco. Não é momento de se arriscar. Não é momento de andar em lugares que a gente já saiba que são perigosos, tá? E lidar também com essa tensão do Marte com Plutão, que é um certo medo de acontecer alguma coisa, e às vezes está tudo bem, mas existe essa tensão, tá? Outra coisa, a gente pode nessa época estar motivado por transformações, aí é o lado positivo, se for bem usado. Aproximadamente de 11 a 26 de outubro, a gente tem o Marte envolvido com Júpiter. O Marte com Júpiter dá um exagero, um excesso de confiança, o que também é perigoso, tá? Excesso, do tipo assim, vou pegando tarefa, vou fazendo coisa, vou pegando oportunidade, quando eu vejo eu não dou conta mais. Então é isso que a gente vai ter que observar também no mês de outubro. E o mês de outubro vai ter retrogradação de Mercúrio também. Vai aparecer aqui na telinha o período da retrogradação, então a gente espera que o mês de outubro, principalmente o segundo semestre, tenha uma certa trava. Vai ter que ter muita paciência, porque nem tudo vai poder sair da forma como a gente gostaria de imediato. E agora, a retrogradação de Marte para cada um dos 12 ascendentes. O Marte retrógrado vai reger a sua casa 1. Talvez você vai querer fazer alguns começos, mas vai sentir uma ambivalência entre a vontade e o medo, ou algumas travas. Também é um período que você vai ter que dar atenção para a sua saúde, para o seu corpo, para não ter desgastes, problemas aqui. E também vai precisar ter atenção com as suas atitudes, observar se você está, de repente, com muita raiva, não está lidando bem com isso, ou seja, como é que está, digamos assim, o seu emocional, a sua atitude. E, além de tudo, pode ser que você tenha encargos, responsabilidades, muita coisa recaindo sobre você, sobre a sua pessoa, tá? E começos que também podem ter um lado positivo, mas também envolver bastante trabalho. E muito da sua iniciativa pessoal. Esse é um tema bem forte, bem presente aqui com a retrogradação de Marte.
Talvez vai estar burilando algum projeto, alguma coisa que ainda vai nascer no futuro e ainda vai ter muitos detalhes para você mexer naquilo, para você aperfeiçoar. Também é possível que tenha que lidar bastante com o seu mundo interno. Você vai ter que olhar para dentro para ver se você não está acumulando raiva ou emoções ou não entendendo bem as suas emoções. Pode ser também, mas isso não é obrigatório, que você tenha algum empecilho que o mantenha isolado. Pode ser um trabalho ou talvez um problema de saúde. Isso pode acontecer também. A gente não tem só Covid, a gente tem gripe, a gente tem coisas que também nos prendem em casa, ok? Esse ascendente vai estar focado em projetos em grupo, com o coletivo, com amigos, com pessoas. Mas pode ser que tenha questões aqui. Não é impossível que surjam rusgas. E aí você vai ter que pensar se vale a pena comprar essa briga ou não. Também é possível que alguns projetos empaquem um pouquinho, não venham a fluir tão bem. E algumas coisas do futuro talvez possam ser adiadas, mas você vai estar sim pensando no futuro. Outra coisa, vai pegar a sua casa dos amigos. Pode ser que tenha algum desentendimento com um amigo, ou então o amigo pode estar tendo encargos e dificuldades, desafios nessa fase. Esse ascendente, desde julho, vem um grande pique de trabalho e isso vai continuar. Mas pode ser que algumas vezes venha a sobrevir aqui um cansaço, pode acontecer também de ter algumas travas em alguns projetos, alguns trabalhos que você venha fazer. E além disso, muitas responsabilidades. E outra coisa, talvez alguns projetos você vá rever, talvez você vá adiar o lançamento de alguma forma, vá precisar rever algum tipo de projeto. Esse ascendente vai ter que trabalhar bastante a sua visão de conjunto, a sua perspectiva. E pode ser que tenha coisas difíceis para equacionar nessa visão de conjunto e nessa perspectiva. Também é possível que venha lidar com questões legais. E aí também vai ter que pensar se vale a pena entrar com processo ou não. Provavelmente, talvez não vá ser interessante. Pode ser que seja alguma coisa trabalhosa, a não ser que seja um processo de alguma coisa que já foi feita no passado, tá? Outra coisa, tem vontade de viajar, de abrir caminhos, mas talvez vá ter algumas travas para fazer isso. Afinal, a gente ainda está numa grande pandemia. Também vai pensar em estudos, em projetos maiores, e aí vai ter temáticas ligadas a esse assunto, inclusive alguns desafios. Pode estar no momento de reformulações, transformações, talvez lidando com questões complexas e também financeiras. E com desafios, por exemplo, às vezes você quer emagrecer, mas não consegue, ou talvez você tenha que fazer uma cirurgia, seja obrigado a fazer uma cirurgia. Enfim, temas mais difíceis, mais complexos e mais transformadores podem aparecer para o ascendente em Virgem. E também pedir uma profundidade maior para entender suas questões pessoais. Vai estar muito envolvido com o outro, sempre nas suas parcerias. Mas pode ser que tenha alguns impedimentos nessas parcerias, porque os parceiros podem estar com algum problema, com algum tipo de desafio, com algum tipo de coisa para resolver. Além de tudo, alguns projetos em parceria podem talvez andar um pouquinho devagar, serem um pouquinho mais travados ou estarem ainda em processo de elaboração e revisão. Fase de muito trabalho, muitas tarefas, muita coisa para fazer de fato. Além de tudo, pode ter envolvimento eventualmente com questões de saúde sua ou então de outra pessoa. Muito momento assim de colocar a mão na massa, é um momento de ser prático e às vezes com as dificuldades inerentes a isso, né? A todas essas tarefas que vai ter que desempenhar. Sagitário gosta muito de lazer, amor, encontros, autoexpressão, mas essa área ainda vai ter vários impedimentos, vai ter muitas travas, muitas dificuldades, né? Porque a gente ainda está vivenciando esse contexto de pandemia. Então, esses assuntos ainda não estão fluindo tão bem. Além de tudo, vai ter que observar um pouco a questão das suas criações pessoais, talvez elaborá-las, de alguma forma aperfeiçoá-las.
Muito foco na família, vida pessoal, vida particular. Só tem que tomar cuidado com uma certa belicosidade nessa área, ou então que pessoas próximas venham a ter nessa área. As pessoas podem brigar mais, se desentender mais, mas enfim, o foco está na casa e na vida particular. Aqui tem uma questão muito forte de comunicação, contato, porém vai ter que tomar um certo cuidado também nessa área para não ter brigas, desentendimentos, especialmente com vizinhos, com irmãos ou ainda em redes sociais. O plano mental vai estar assim muito ativado, mas também vai ter que resolver problemas, questões e trabalhar muito a sua comunicação e a sua diplomacia, coisa que nem sempre é fácil para esse ascendente. Peixes vai estar muito focado em questões materiais, financeiras, ganhar, como gastar, como economizar, como resolver aqui questões materiais. Também é um foco bastante prático, né, desses 2 meses, que é produzir, fazer e lidar com o plano financeiro.